Conhecimento é poder e o dinheiro que você ainda não ganha está no conhecimento que você ainda não tem. Sejam muito bem-vindos ao canal Persuasão na Prática. Aqui nós discutimos técnicas e estratégias da principal ferramenta de vendas, a persuasão. Isso tudo para você vender cada vez mais e melhor. Meu nome é André Zucca e o tema de hoje é como ganhar o jogo. Eu quero começar esse vídeo te contando a história do técnico de informática, não sei se você já conhece, que foi chamado às pressas para consertar um computador de 12 milhões de dólares em uma empresa. Então, esse técnico de informática, chegando na empresa, ele vê o computador, olha, aperta algumas teclas, pensa um pouco, tira uma chave de fenda do bolso, aperta um parafusinho, desliga o computador, liga novamente e pronto. O computador estava funcionando perfeitamente. Então, o presidente da empresa, vendo aquilo, fica totalmente abismado. Ele fala, nossa, era isso? Um parafusinho? Poxa, muito obrigado. Quanto que eu te devo? E o técnico responde, são $1.000. Aí o presidente da empresa diz, olha, eu entendo, é um computador de 12 milhões de dólares, eu sei disso, mas $1.000 para apertar um parafuso, você não acha que é um pouquinho demais, não? Faz o seguinte, me manda uma fatura especificando o trabalho que você fez, evidenciando o trabalho que você fez, e aí eu decido se eu pago ou não. E o técnico de informática respondeu, tudo bem. E no outro dia o presidente da empresa recebeu a fatura, leu e pagou sem nenhum problema. Estava lá escrito, valor total, $1.000. Apertar um parafuso, $1. Saber qual parafuso apertar, $999. Conhecimento é poder e o dinheiro que você não ganha hoje está no conhecimento que você ainda não tem. Então a pergunta é a seguinte, qual é este conhecimento? Então para começar a nossa aula aqui, eu quero abordar com você dois temas, dois assuntos muito importantes. Técnicas e estratégias, tá? Então vamos primeiro falar um pouco a respeito de técnicas. De uma forma geral, o que é uma técnica? Olha, técnica ela é um procedimento, ela é um protocolo que visa aprimorar uma habilidade. Então você tem técnicas de luta, você tem técnicas de confeitaria, você tem técnicas de guitarra, de piano, você tem técnicas de tudo e técnicas de vendas, que são procedimentos que visam aprimorar uma determinada habilidade em vendas. Tá. E quais são essas técnicas? Quais são as técnicas de venda? Que habilidades são essas? Então você vai ter técnica de prospecção, você tem técnicas de abordagem, você tem técnicas de sondagem, você tem técnicas de negociação, que são as mais conhecidas, técnicas de fechamento. Muito bem. Agora, o que é interessante? Por detrás de todas essas técnicas de vendas, o pano de base, o pano de fundo para todas essas técnicas, existe uma estratégia. Que estratégia é essa? A estratégia que está por detrás de todas as técnicas de vendas é a persuasão. Persuasão. Ora, e o que é persuasão? Persuasão é uma estratégia de comunicação. E ela tem um objetivo. O objetivo é fazer com que o outro aceite uma ideia, mude o seu comportamento e adote uma ação. Qual é a ação que nós queremos que o nosso cliente adote? Que ele compre os nossos produtos e os nossos serviços. Então, esse é o objetivo maior da estratégia persuasão que contém as suas técnicas. Muito bem. Onde é que está o erro cometido por uma gigantesca maioria de profissionais?
ou não conhecem as técnicas, ou conhecem algumas técnicas, mas que não estão ligadas a nenhuma estratégia. Putz, André, como assim? Vou te dar um exemplo na prática do que é técnica e estratégia. Digamos que você tem um objetivo. O seu objetivo é pintar um muro de 20 metros de largura por 2 metros de altura em 2 horas. Então, este é o objetivo. Um muro de 20 metros de largura, 2 metros de altura em 2 horas. Ótimo. Bom, agora você vai ter que determinar a melhor estratégia. Olha isso. Então você pode fazer isso da seguinte maneira. Você pode pintar esse muro com um pincelzinho, você pode pintar esse muro com um rolo de tintas, ou você pode pintar esse muro com uma pistola de pressão. Então você pensa o seguinte, bom, se são 20 metros, 2 metros de altura eu tenho 2 horas, eu acho que eu vou escolher o pincel, a pistola de pressão. Isso é estratégia. Tá, e a técnica? Bom, agora que eu escolhi a pistola de pressão, a técnica é a seguinte. Eu vou apontar essa pistola a pelo menos 30 centímetros da parede, vou fazer movimentos na vertical, de cima para baixo, passo para cima, dou um passinho, passo para baixo, dou um passinho, tal, e faço isso até bater os 20 metros. E em 2 horas ou menos, eu atinjo o meu objetivo. Legal. Pergunta é a seguinte, dá para pintar esse muro também com um rolo? Dá. Dá para pintar ele com um pincelzinho? Dá. Mas dá para pintar esse muro completo em 2 horas com um rolo e com um pincelzinho? Não. Ou seja, de nada não adianta absolutamente nada você dominar as técnicas do pincel. Não adianta absolutamente nada você dominar as técnicas do rolo se a sua estratégia está errada. Você percebeu? Por que eu estou te trazendo isso? Porque é muito comum você encontrar os profissionais trabalhando com técnicas corretas na estratégia errada. É saber pintar perfeitamente com o pincel, mas errou porque o pincel não é a melhor ferramenta para pintar o muro. Não dá tempo. Pega essa ideia. Você aplica a técnica correta na estratégia errada e não consegue atingir o resultado em X tempo. Isso te parece familiar em vendas? É o que mais acontece. O muro das vendas, muitas vezes, são as metas propostas pela empresa ou as metas que você mesmo se propôs. Eu preciso faturar tanto no mês, eu preciso vender tanto. E aí você vai indo, e fala, nossa, eu estou indo bem, mas eu não consegui bater. Fala, mas você não estava indo bem? É, porque provavelmente você estava aplicando a técnica até correta, se é que estava, mas errou na estratégia. Errou na estratégia. Bom, então, qual é a estratégia correta para se trabalhar em vendas? É aí que tá. Vamos determinar agora a estratégia correta em vendas. Para isso, eu vou tirar você da posição de profissional, vou te colocar na posição de cliente. Porque afinal de contas você também é um cliente, tá? Então, vou te colocar na posição de cliente. Vamos pela lógica? Vamos pela lógica? Você compra alguma coisa que você não quer? Não. Não. Agora vamos entender o que é o querer. Você pode querer as coisas de duas maneiras, ou por necessidade ou por desejo. O que é necessidade? É tudo aquilo que você precisa, mesmo que não queira. O que é o desejo? É tudo aquilo que você quer, mesmo que você não precise. Então, você precisa de alimentos, você tem necessidade de alimentos e tem o desejo de que esse alimento seja uma pizza. Então, você pode ficar sem a pizza, mas você não pode ficar sem alimentos. Alimento, necessidade. Desejo, pizza. Legal. Então você compra por esses dois motivos.
Quando você vai até uma farmácia comprar remédio, você não compra remédio porque você tem o desejo de comprar remédios. Você compra por necessidade. Por você nem compraria. Mas é uma necessidade. O que é importante saber? As pessoas compram para diminuírem ou eliminarem algum tipo de dor ou para obterem algum tipo de prazer. Sem esses dois elementos não há não há nenhuma necessidade nem desejo de compra. Portanto, não há compra. Ou seja, você não quer aquilo. Então, primeira coisa. Segundo ponto importante. Você compra com alguém que você não gosta? Não. Muito difícil. Muito difícil. Terceiro ponto. Você compra com alguém que você até gosta, mas não confia? Também não. Difícil, né? Então, chegamos aqui a 2 pontos. Eu preciso comprar alguma coisa que eu tenha necessidade ou desejo. Eu preciso comprar com alguém que eu goste e que eu confie. E tem um terceiro ponto. Você compra de alguma marca ou alguma empresa também que não tenha credibilidade, que você mesmo não confia? Também não. Imagina, você vai comprar alguma coisa e fala assim, gostei desse produto, eu quero esse produto, tal, gostei do vendedor, super gente boa, tal. Que marca que é? Putz, essa marca? Putz, essa empresa? Também não. Isso tudo para te dizer o seguinte, a estratégia da persuasão, ela vai trabalhar 3 pontos em vendas. 3 pontos. Produto, despertar um forte desejo no produto ou uma forte necessidade. Profissional, ele tem que gostar e ele tem que confiar em você, o cliente. Terceiro ponto, empresa. O cliente tem que confiar na empresa. Por que isso é importante? Porque se um desses 3 pontos falhar, não tem vendas. Gostei do produto, gostei da empresa, confio, mas o vendedor falhou. Gostei do produto, do vendedor, mas a empresa falhou. Gostei da empresa, adorei o vendedor, mas o produto falhou. Esta é a estratégia, que você tem que guardar isso, tatuar na pele. Eu preciso desses 3 pontos. Produto, vendedor e empresa. E aqui existem 2 componentes a serem trabalhados. O racional e o emocional. A gente vai ver agora, daqui a pouquinho, como é que funciona isso. O racional e o emocional. Funciona na mesma proporção, 50% racional, 50% emocional? Não. Existe uma estimativa, inclusive é científico isso, de que 93% das nossas decisões no momento da compra são absolutamente emocionais. Os outros 7% são racionais. Ou seja, a gente compra o que a gente compra emocionalmente. E depois a gente vai, no máximo, tentar explicar racionalmente o porquê comprou. Vamos fazer um teste aqui. Você tem um celular. Por que você comprou este celular, exatamente este celular, e não outro? A roupa que você veste. Por que você comprou exatamente essa roupa e não outra? E eu vou continuar perguntando para você uma série de coisas. O carro, a casa, por que você resolveu estudar em tal lugar e não em outro? Por que você está vendo esse vídeo e não outro? Às vezes vem até um motivo racional, mas na maioria das vezes não é o caso. Por que você comprou essa roupa? Porque eu gostei, emocional. Por que você comprou esse celular? Porque eu gostei, emocional. E assim por diante. Então, o componente emocional, ele sempre está muito presente. E o racional, ele serve como um complemento. Agora, o que acontece quando você não trabalha o emocional? Olha que interessante isso aqui. Veja se você já não passou por isso. Quando você não consegue trabalhar o elemento emocional, você invariavelmente ou perde a venda
porque você não despertou emoção nenhuma no seu cliente, ou você cai na guerra de preço. Cai na guerra de preço. Vamos fazer um teste aqui. Eu vou vender para você 1 quilo de arroz. Tá? E você não está vendo o arroz, você não está vendo o pacote, você não está vendo absolutamente nada. Então eu digo assim para você, olha, eu tenho aqui duas marcas de arroz, tá? São exatamente iguais, são idênticos. Uma custa R$5 e a outra custa R$5,10. Mas eles são exatamente iguais. Qual que você compra? Racionalmente, você vai comprar o que custa R$5. É óbvio. É a mesma coisa. Por que eu vou comprar um que custa um pouquinho mais caro? São só 10 centavos, mas é a mesma coisa. Então, veja, é um argumento lógico esse. Ele é absolutamente racional. Tá, só que quando você vai até o mercado, que você se depara com as marcas, os logotipos, o que está escrito, quantas vezes você compra o mais barato? Você acaba comprando. Eu estou usando arroz, mas pode ser qualquer coisa. Você acaba comprando outros que mexeram com o seu emocional. Tá lá, 5,35, o outro 4,89. Aí o de 4,89 você puxa lá, está escrito assim: arroz branco tipo 1, uma embalagem azul. Aí o outro tem uma embalagem vermelha, que é fome, o azul não, vermelho fome, escrito assim: arroz soltinho da fazenda. Aí você fala, vou comprar esse aqui, arroz soltinho da fazenda. Veja, é absolutamente emocional isso. Os dois são arroz, é a mesma coisa. Mas o componente emocional fez com que você optasse pelaquela marca. O componente emocional fez com que você optasse por aquela marca. E é disso que se trata as vendas. É exatamente disso que se trata as vendas. Então, lembra, o componente emocional muito presente. Tá. Nós vimos que a estratégia da persuasão é fazer com que o cliente tenha muita convicção sobre produto, sobre você, sobre empresa. Como é que faz isso? Então, agora nós vamos pegar passo a passo. Produto. Vamos falar do produto primeiro. Você não vende produtos. Você vende a emoção que está atrelada ao produto. Ao produto ou ao serviço. Você vai até um cinema e paga, acho que R$40, tá? A sessão, não sei quanto que tá, mas vamos calcular R$40. O que você leva para casa? Nada. Tem uma sacolinha que você comprou e levou para casa? Não. Você pagou única e exclusivamente para se emocionar. Você vai num parque de diversões, você vai na roda gigante, sobe, desce, sobe, desce. O que você leva para casa? Nada. Emoções. Você paga para se emocionar. Você compra um pacote de viagem, você vai para algum lugar, você volta. O que você trouxe na sacolinha? Nada. Você comprou para se emocionar. Percebe? A emoção, ela é muito importante. Então, independente do que você tenha para oferecer, você tem que pensar o seguinte: que emoção o meu produto ou o meu serviço causam no meu cliente? Como assim, André? Eu vendo vestidos. Que emoção que um vestido causa? Então, você não vende um vestido de cetim. Eu não entendo nada de vestido, mas você não vende um vestido de cetim. Você vende um vestido para fazer com que a cliente fique absolutamente maravilhosa. Você acha que a cliente quer comprar um vestido para ficar absolutamente maravilhosa ou ela quer comprar um vestido de cetim? Agora, o pulo é quando você junta os dois. Senhora cliente, a senhora vai ficar absolutamente maravilhosa utilizando este vestido de cetim que eu vendo. Eu estou ancorando, ligando uma emoção muito forte ao meu produto. O que você tem que fazer é pensar o seguinte: que emoção eu posso causar no meu cliente através do meu produto? É vaidade? É prazer? Segurança?
Você está vendendo um seguro de carros, um seguro de casa. Qual é a emoção que o cliente vai sentir? Que a sua família está absolutamente protegida. Você vai vender um carro de uma determinada marca. Não interessa do que é feito o motor. Interessa o que o cliente vai sentir ao pilotar aquele carro. Ele vai sentir liberdade, ele vai sentir conforto. Qual emoção está atrelada ao produto ou ao serviço que você está oferecendo? Se você persistir em vender apenas o produto em si, o serviço em si, você vai cair na guerra de preços. Enquanto você não colocar uma emoção atrelada, esquece. Você vai ou perder a venda ou cair no preço. É assim que funciona. Eu gosto muito de usar o iPhone da Apple. É um exemplo perfeito do que é a emoção. Eu olhei hoje aqui na internet o preço de um iPhone Apple, que é o último modelo, que é o iPhone 13, o top de linha, ele custa R$18 mil. R$18 mil. Aí você pergunta para a pessoa que comprou um iPhone de R$18 mil, por que você comprou esse iPhone de R$18 mil? Em 10, parcelou em 10, se endividou o ano inteiro para pagar o iPhone. Você acha que a pessoa vai te dar uma resposta racional? Não. Ela vai falar para você, porque eu queria. Era meu sonho. Olha o componente emocional forte. Por quê? O que está por trás aí? São as emoções. Tem o lance da vaidade? É claro que tem. Tem o lance do pertencimento? Claro que tem o lance do pertencimento. Se eu comprar um iPhone, eu vou fazer parte de um grupo de pessoas que possuem o iPhone. Aí ela vai na rede social e posta lá uma foto lá no Instagram da vida, batendo a foto, e ela quer mostrar que ela estava com o iPhone. Vê se a pessoa faz isso com outro tipo de celular. Ela não faz. Ela não faz. E racionalmente, ainda que ela entenda que todos os concorrentes do iPhone podem oferecer a mesma coisa pela metade do preço, ela fala, não, eu quero o iPhone. E se ela compra a concorrência, lá no fundo ela fica pensando, mas eu queria o iPhone. Os que compram da concorrência de maneira absolutamente racional, não, o programa é esse, é assim, assado, é tudo a mesma coisa, o que eu preciso é isso, são pouquíssimos, que agem de maneira absolutamente racional. André, qual que está certo? Na verdade, nenhum dos dois está certo e os dois estão certos, porque no fundo, tudo é como você se sente. Para que você vai comprar alguma coisa que vai te fazer mal, emocionalmente? Não interessa, as pessoas querem se sentir bem. Guarda bem isso, a emoção está sempre muito presente. Então você tem que pensar o seguinte, retorno a dizer, que emoção o meu produto ou o meu serviço oferecem ao meu cliente? Porque se ele não se emocionar, ou ele vai embora, ou ele briga por preço. E aí a venda é racional e acabou. Aí quem pode mais chora menos. Seu objetivo é fugir disso. Cause emoções. Falamos do produto. Vamos falar de você agora. O cliente precisa gostar, ele precisa confiar em você. É fácil? É. É simples? Nem tanto, porque é um processo. E eu não tenho a menor pretensão de passar para você num vídeo curtinho como é que você faz para o cliente gostar e confiar em você. É impossível. Tá? Mas existem ferramentas que quando você utiliza, elas podem fazer com que o cliente goste e confie em você instantaneamente. É claro que depois você precisa construir isso, né? Manter, construir e fortificar isso. Mas tem ferramentas que você usa que são brilhantes para fazer isso, tá? Que são chamados gatilhos. Gatilhos mentais. André, o que é gatilho? Gatilho é um estímulo externo que causa uma reação interna. E tem gatilho de tudo que é tipo, tá? Qualquer coisa externa que te cause uma reação interna, ele é um gatilho.
Ele é um gatilho. A maneira como você se veste é um gatilho. A maneira como você fala é um gatilho. A maneira como os outros se vestem é um gatilho para você. Ué, a gente julga os outros pela aparência. É claro que isso não é politicamente correto. Não, você não pode julgar os outros pela aparência. Não é assim que funciona. Você julga o outro pela aparência em menos de um segundo. Você bateu o olho e você já fez uma descrição completa. E depois você demora um pouquinho mais para chegar à conclusão se essa primeira descrição é correta ou não. Mas esse primeiro julgamento, ele não é nem racional. Você bateu o olho, pumba, julguei. Os gatilhos funcionam dessa maneira. Por isso que quando você vê um farol vermelho, você pisa no freio. Você não fica pensando, olha um farol vermelho, eu vou pisar no freio. O vermelho é um gatilho. Tem gatilho para tudo. Os gatilhos mentais em vendas, eles servem justamente para as emoções serem tomadas de forma emocional, não racional. Vamos agora por exemplo dos gatilhos para fazer com que o cliente goste e confie em você. Novamente, eu vou te colocar numa situação fora da venda para você entender como é que funciona o gatilho. Esse gatilho que eu vou te ensinar chama gatilho mental da unidade. Unidade. Você vai até um estádio de futebol. Tá? Tem gente do seu... Você está sozinho. Tem gente lá do seu lado, tá? Os outros torcedores, você não sabe quem que é, tá lá vendo o jogo e tal. Veja. Aí o seu time marca um gol. Você já viu como é que é? Como fica o povo? É uma loucura. E pula. E a emoção lá em cima. Pula, grita, vibra, torce. E aí você vira do lado e abraça um sujeito que você nunca viu na vida. E ele te abraça também, vocês dois pulam juntos. Essa pessoa estava absolutamente do seu lado durante todo o tempo e você mal olhou para ela. Mas no momento do gol, na hora que explodiu a emoção, você abraça e comemora juntos. Gatilho mental da unidade. Você divide alguma coisa muito importante para você, um valor muito importante, tanto para você quanto para ela. E naquele momento aquilo ficou evidenciado. Lembra disso? Ficou evidenciado algo muito importante que vocês dois compartilham. Te dou um outro exemplo. Você marca uma viagem, vai sair de férias. Faz, sei lá, 5 anos que você está trabalhando direto, não consegue tirar férias, aí você tira férias e fala, agora eu vou para a Europa. Vou para longe do Brasil, não quero nem saber de Brasil. Vou lá para a França, não quero nada de Brasil. Vou me divertir na Europa. Chega na Europa, você vai ali vai escolher um restaurante para comer e tal. Aí tem lá, restaurante brasileiro. Onde você vai? Olha um restaurante brasileiro. E vai no restaurante brasileiro. Chega lá, tem brasileiro lá dentro. Oh, você é brasileiro, brasileiro, brasileiro. Fala, amigo, você não acabou de sair do Brasil falando que você não queria ver nada no Brasil? É. Só que naquele momento, você está em um local que você não conhece. E o fato de ser brasileiro te aproximou de pessoas que também são brasileiras naquele momento e se tornaram pessoas especiais para você e você se tornou pessoas especiais para ela. Por quê? Existe algo único, uma unidade a ser compartilhada entre vocês, o fato de ser brasileiro. Tá, André, como é que eu aplico isso em vendas? Da mesma maneira. Quando você estiver com o seu cliente, procura descobrir alguma coisa que seja de comum ligação, que seja único entre vocês dois. Pode ser qualquer coisa. O cliente tem uma coleção de carrinho de ferros e você também tem. O cliente tem uma moto da marca tal e você também tem. Ah, fortíssimo isso, hein? Fortíssimo. O cliente tem uma moto da marca tal e você também tem. O cliente pratica um determinado esporte e você também pratica. Fortíssimo. Fortíssimo. Inclusive, só para você entender esse negócio da unidade, como é que funciona. Há muitos anos atrás, tinha um cliente que era extremamente difícil para atender. Eu fui contratado para atender esse cliente em especial.
fiz um estudo do cliente e, no decorrer da conversa, o cliente olhou no meu chaveiro, ficou olhando no meu chaveiro, olhou para mim e falou assim: você é fã de Harley Davidson? Eu falei: sou fã não, eu tenho uma Harley Davidson. Aquele momento foi mágico. Porque na época eu tinha uma Harley Davidson e o cliente tinha uma Harley Davidson. Quando o cliente descobriu que eu tinha uma Harley Davidson, ele deixou de ser meu cliente. Ele virou meu amigo do peito. Inclusive a postura dele mudou. Ele tinha uma postura mais séria, mais suave. Quando ele viu o Harley Davidson, ele falou: você tem uma Harley? Tudo mudou. Rapaz, e ele esqueceu a venda e começou a conversar comigo da Harley. E começou a contar as coisas da vida dele, o que ele fazia com a Harley, que ele viajava e tal. Porque a Harley é uma paixão para quem gosta. Assim como é o futebol para quem gosta. Tudo isso para te dizer o seguinte: quando você consegue encontrar esse ponto de conexão com o teu cliente, traz isso à tona. Deixa bem claro para o cliente. O cliente falou: eu torço para o Corinthians. Torço para o Corinthians também. É claro que não é interessante você entrar muito no assunto futebol, porque isso pode dar problema, mas se há alguma coisa que você pode evidenciar, evidencie. Uma viagem que você fez, um país de origem. O cliente fala: porque minha família é lá de Araraquara. Aí você fala: a minha família é de Araraquara, pronto. Tanto é que eu estou falando isso para você e você já está pensando: é mesmo, né? Quando a gente encontra um ponto de conexão com alguém, isso muda o jogo. Isto muda o jogo. Agora imagina, o cliente agora foi impactado sentimentalmente e emocionalmente pelo teu produto e ele encontrou um ponto de conexão com você. O que está faltando para completar a estratégia da persuasão aqui completa? A empresa. Se o cliente não confiar na empresa, e quando eu digo empresa, empresa ou marca, acabou. Você corre sérios riscos. Tá? Como é que o cliente confia na empresa ou na marca? Você vai trabalhar com 3 itens. Primeiro, tempo de mercado. Há quanto tempo a sua empresa, a sua marca atuam no mercado? Você está falando, seu cliente, olha, só explicando para o senhor, a nossa marca, a nossa empresa, ela já existe no mercado há 25 anos. Opa! 25 anos, se está aí há 25 anos, é porque é uma boa empresa. Por que você acha que quando você vai comprar alguma coisa, está escrito assim, desde 1900 e pouco? Já viu isso? Você vai num restaurante, está lá, desde a embalagem, desde procedência. Olha, nós existimos há tanto tempo. Nós sabemos o que estamos fazendo. Então, a confiança aqui no tempo de mercado é muito importante. Então, sempre evidencia para o teu cliente o tempo de mercado. Isso já dá o chamado conforto cognitivo, né? Segurança e tranquilidade para poder fazer a compra com você. Opa! É uma empresa estabelecida. Tempo. Segundo ponto. Quantos clientes você tem? Quando eu digo você, pode ser você ou empresa. Olha, seu cliente, nós estamos já há 25 anos no mercado, já são mais de 10 mil clientes. Opa, 10 mil clientes? Evidencie isso. Isso é importantíssimo, chama prova social. O que é prova social? Se muitas pessoas estão fazendo alguma coisa, eu posso ficar tranquilo em fazer também, porque eu sei que não vai ter problema. Até porque se eu não fizer isso, eu vou correr riscos. Gatilho mental da prova social. Outra coisa. A empresa existe há 25 anos, você tem mais de 10 mil clientes. Quem são os seus principais clientes? Elege 3, quando é possível. Olha, seu cliente, 25 anos de mercado, nós temos mais de 10 mil clientes. Entre eles, eu tenho a empresa tal, a empresa tal, a empresa tal. O cliente tal, o cliente tal, o cliente tal. Fala o nome de 3 empresas conhecidas, ou então de 3 pessoas conhecidas. Quando possível. Se coloca no lugar do cliente.
Cara, esse produto me emocionou. Eu desejo esse produto. Ou eu tenho a necessidade urgente desse produto. Pô, eu gosto desse vendedor, eu confio nele. Pô, essa empresa é super idônea. Me explica. Por qual motivo você não compraria? Por qual motivo você não compraria? A última resposta para essa pergunta é porque eu não tenho dinheiro. Eu só não compro se eu não tiver dinheiro. E aí tem um ponto importantíssimo. Guarda isso. Se o cliente não tem dinheiro, ele não é cliente, ele era apenas uma pessoa. O cliente é aquele que, acima de tudo, além de querer o seu produto, ele tem dinheiro para pagar. Então, muitas vezes, o erro está também na prospecção. Você fez tudo direitinho, só se errou na prospecção. Eu tenho um amigo pessoal que trabalha em uma concessionária de automóveis luxuosos, aqui em São Paulo. Ele é meu amigo pessoal. Eu gosto e confio nele. O produto que ele tem, nossa, como eu desejo, meu sonho de consumo. Uma empresa super idônea. Ah, por que você não compra? Porque eu não tenho 1,5 milhão de reais para pagar num carro. Eu não sou o cliente. Então, além de tudo, você tem que entender que, já que você tem uma estratégia montada de persuasão, você tem as técnicas desenvolvidas para cada estágio dessa venda. Cliente. Não perca tempo com pessoas. Busque clientes. O potencial de pagar é que vai fazer a diferença. Porque às vezes você faz todo um trabalho e chegou no final você descobre que o cliente não tinha dinheiro para pagar. Por quê? Porque ele não era cliente, ele era somente uma pessoa. Cliente é aquele que paga, cliente é aquele que te traz lucro. Por isso que eu termino esse vídeo dizendo o que eu disse lá no começo. Conhecimento é poder. E o dinheiro que você não ganha hoje é pelo conhecimento que você ainda não tem. Espero que você tenha gostado do vídeo, espero ter te ajudado de alguma forma. Espero também te encontrar numa próxima oportunidade, ou aqui pela internet, ou quem sabe presencialmente. Até lá, fica com Deus e um grande abraço.